Muito bem-vindos para a nossa aula de sistema urinário e sistema reprodutor. Eu vou começar respondendo questão da aula passada. A Eliana colocou no grupo sobre azia, certo? Azia no estômago, qual poderia ser o significado? Isso mesmo. Azia, tipo, todo dia a gente tem que tomar o omeprazol. A azia, todos os dias, Eliana, ela tá... Vamos só recapitular um pouco do que a gente falou de estômago. Estômago está diretamente relacionado com o território. Então, o parque digestivo, eu pego a informação, me aproprio daquela informação, guardo a informação para mim, uso o que eu preciso dela e o que não me serve eu jogo fora, que aí é excretado via fezes. Então, essa é a função do parque digestivo. Quando eu tenho uma azia, um problema no estômago, o que quer dizer isso? Aquilo que eu me apropriei, que eu peguei, que veio até o meu estômago, que eu fiquei com posse disso, não foi digerido, eu não aproveitei o melhor daquela informação, eu não usei os nutrientes daquela informação. Ou seja, tem algo que eu conquistei, que eu trouxe para o meu território, mas que eu não me sinto seguro de que isso é meu. E fica azia, fica aquilo indo e voltando, mal-estar. E aí tem uma mudança no pH do estômago, por isso que normalmente a pessoa toma omeprazol todos os dias. E o que deve ser feito neste caso? Investigar o que a pessoa tem se apropriado, mas que ela não sente que é dela, ou qual é o medo de perder aquilo que ela pensa que tem. Muitas vezes a azia, dentro da minha percepção, está diretamente relacionada com controle. Porque aí não é um objeto em si, mas é ter controle, como se o controle fosse algo tangível, algo ali no território. Então, a pessoa que é muito controladora e, de repente, as coisas começam a sair um pouco do controle. Ela perde o controle daquilo. É como se ela estivesse perdendo espaço, perdendo território, estivesse ameaçada. E aí ela vai ter azia. Ficou claro, gente? Qualquer dúvida, vão pondo aí em relação a essa tiragem de dúvidas do sistema digestivo. Outra pergunta sobre diabetes. Então, vamos lá. O que acontece? O que gera diabetes? Eu estou tendo um resultado fantástico com uma paciente de diabetes que estava com níveis altíssimos, assim, de 300, chegava a 600 e ficava internada e está mantendo a 120, 140. Claro, continua medicada, mas emocionalmente muito mais tranquila e aí não tem picos da diabetes em si. Então, o que acontece no caso da diabetes? A diabetes é quando você tem uma diminuição na insulina dentro da circulação sanguínea. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas. Nós não falamos de pâncreas no parque digestivo, falamos sim, no final, muito rapidamente. Pâncreas, ele está relacionado emocionalmente com perdas repentinas. Quando a pessoa diz que vai perder tudo, com medo de perder tudo, ou ela tem, não é nem o medo, ela tem a sensação que ela perdeu tudo. Que ela ficou sem chão, por algum motivo do que ela estava vivendo. O pâncreas tem uma forte relação com ficar sem esse chão, tá? E aí, o que acontece? Começa a diminuir os níveis de insulina que estão sendo lançados na corrente sanguínea, porque a pessoa está vivendo um embate, ela está vivendo uma luta, ela está vivendo um confronto. Não precisa ser ela e outra pessoa, pode ser uma pessoa e um contexto envolvido. Algo que ela está ali lutando para resistir, para conseguir, para ter, para viver, e ela não sente que ela ganha aquela luta. Então, ela luta e não sente que ela tem resultado. Diante de um quadro com uma perda
repentina que ela teve, que é o que desencadeia a diabetes. O que acontece? Ela tem, dentro deste quadro, quando uma pessoa está lutando fora do cérebro, né, na mente a gente luta com os pensamentos. Mas quando uma pessoa está lutando, vamos supor que isso fosse físico, ela estivesse lá, lutando com alguém. O que acontece se ela estivesse lá lutando com alguém? Ela teria que usar muito da conteúdo da musculatura dela, contração do músculo, para ir lá, bater, correr, para poder fazer isso. Como ela não está tendo essa força no músculo dela suficiente para ela ganhar essa luta, ela precisa de mais glicose circulante. Então, o cérebro entende que ela precisa de mais potência no músculo para ela ter mais força. E o cérebro entende com isso que precisa de glicose aumentada na circulação sanguínea. E aí, o pâncreas diminui a produção de insulina. Fica com mais glicose no sangue. Se a pessoa estivesse vivendo uma luta física, de fato, ela gastaria essa glicose, ela queimaria essa glicose. E isso não seria patológico. A questão é que na diabetes, a luta que essa pessoa está vivendo é dentro da mente dela, é dentro do pensamento dela, é dentro dos enredos dela de luta e fuga. Então, não tem a queima da glicose. E essa glicose em excesso no sangue, ela faz mal para as células, ela faz mal para o cérebro, ela faz mal para os olhos. Por isso que precisa injetar insulina. Mas esse descompasso entre a insulina e a glicose circulante é proporcional ao tamanho do conflito de irritação e estresse que a pessoa está vivendo. Por isso que, quando você começa a equilibrar, trabalhar raiva na diabetes, muita raiva, a raiva do que aconteceu. E a hora que você começa a trabalhar a raiva, gratidão, esses aspectos, a pessoa começa a ter uma melhora significativa do que ela está vivendo. E aí tem picos, tem quem é insulino dependente, quem não é insulino dependente, que é por medicação, tem os picos da diabetes, tem a piora, mas a hora que você começa a tratar um paciente diabético, dentro da questão emocional, ele começa a ter uma melhora do quadro. Acontece muito no paciente diabético, a hora que ele está melhor, ele deixa de tomar o remédio corretamente. Até é uma maneira de se sabotar um pouco dentro dessa questão, dessa luta, de estar tanto tempo, às vezes, tendo que controlar, tendo que deixar isso bem. E aí precisa trabalhar a relação do paciente com o remédio, que aí é a parte dele fazer a parte dele de manter isso equilibrado. Tudo que for dentro da família de doenças que se repetem, transgeracional ou genético, por quê? Porque numa mesma família as pessoas podem estar vivendo o mesmo tipo de conflito. Não precisa ser a mesma história, mas tem uma tendência a repetir padrões. Então, dentro de uma família, eu posso ter um pai diabético, um avô diabético, uma mãe diabética, um filho diabético. E não simplesmente porque é genético e todos têm, mas porque todos estão olhando a vida sobre o mesmo prisma, sobre o mesmo ângulo, com a mesma luta, da mesma maneira de encarar a contrariedade. Por isso que, nesse momento, isso vai poder sim ser genético, mas é porque as pessoas da mesma família olham a diabetes da mesma maneira. A Eliane escreveu sobre fígado, a gordura no fígado. O fígado tem uma relação forte com raiva, contrariedade, falta, porque o fígado ele faz o armazenamento do sangue, o armazenamento dos medicamentos, ele estoca glicose. Então, pode estar ligado com raiva, que é o que a medicina chinesa traz, mas também o fígado relacionado com falta, carência, escassez, dificuldade.
Então, esse aspecto do fígado, dentro de uma falta, de uma carência, gordura no fígado, que é muito comum. Gordura, o que significa gordura? Sempre que tem um quadro onde envolve gordura, a gordura é proteção de uma agressão. Então, a gordura, ela significa proteção de agressão. Se eu tenho a gordura no fígado, eu estou vivendo um conteúdo onde eu me sinto tão carente ou tão contrariado, com tanta raiva, que eu começo a estocar a gordura para me proteger da agressão que eu estou vivendo. Eu até vou pôr aqui no link do nosso grupo o último podcast sobre quebra-cabeça que eu gravei. Acho que eu pus, não tenho certeza. Então, eu vou pôr de novo. Tem muito desse conteúdo que nós usamos no CCM, que é você ficar preso numa história. Então, eu vivi uma dor, uma carência, uma dificuldade, um abandono, há 20 anos atrás. E de tempos em tempos, eu estou ainda me sentindo vivendo abandonos. Eu começo a me proteger desse sentimento de abandono e de carência, estocando gordura no fígado. Porque o tamanho e a quantidade de tempo que eu vivo isso é tão grande que meu corpo começa a gerir ferramentas para me proteger. É claro que a gente sabe que essas proteções, elas não são compatíveis com a saúde, mas dentro de um padrão de sobrevivência, que é uma resposta do corpo, para trazer uma proteção para aquela pessoa que está vivendo aquele conflito. Então, o que está acontecendo, o que ela está vivendo e que está deixando ela se sentindo tão agredida a ponto de precisar de uma camada, de um cobertor, uma camada de gordura para proteger ela. Então, trabalhar a carência, a falta, são os padrões importantes para trabalhar para a gordura no fígado. E a pessoa que tem gordura no fígado, que começa a mudar a alimentação, começa a se exercitar, e começa a trabalhar a questão emocional, diminui. E não demora. O corpo não demora para trazer a resposta, desde que você decide, de fato, olhar para o que não vai bem e tratar o que não vai bem dentro de você. Desde que você decide fazer uma mudança real. O corpo, ele sempre nos ajuda. O problema é que a maioria de nós, dentro de um padrão automático de sobrevivência, nós arrastamos uma dor e um problema por anos. Nós contamos histórias para nós mesmos que não são reais. Não olhamos o fato em si. Nós ficamos olhando o que nós percebemos do fato, que a gente acha, o que pode ser, mas se fosse, porque a pessoa fez, porque... E aí a gente não lida com o conteúdo, lida com a nossa impressão da história e fica arrastando sintomas físicos junto com isso. Certo? Então, esse é o sistema digestivo, nosso início de responder pergunta da aula passada. E vamos começar sobre sistema renal. Sobre sistema renal, o que a gente traz de leitura da nova medicina germânica com as rotas de pensamento aplicando o CCM. O que isso tudo quer dizer? O que a gente vai investigar? Quais são os casos mais frequentes e mais comuns dentro do CCM? Vamos lá. O sistema renal, o sistema urinário, ele representa um filtro dentro de o filtro de sangue. Então, o rim, ele, de fato, filtra o nosso sangue. Ele é o nosso oceano de energia, de água dentro de nós. Imagina assim, todos nós viemos do oceano, certo? Primeiro ser vivo, primeira bactéria veio da água. Então, nós temos a memória da nossa origem ser na água. Nós, pessoas, seres humanos pequenos, nós viemos do útero. E o que tem no útero? Água. Então, a água dentro do nosso corpo, ela simboliza diretamente a nossa origem.
de onde nós nos engatei aqui a fala. Originamos. De onde nós viemos. A água simboliza de onde nós viemos. Então, sempre que a gente falar em sistema urinário e em rim, está diretamente relacionado com a origem, o início da vida. O rim é a nossa bolsa de oceano dentro de nós. Então, ele está diretamente relacionado com o início. E na medicina chinesa, com o medo. Então, ele tem uma extrema importância na manutenção do nosso equilíbrio e saúde. Sempre quando tem um problema de rim, são problemas altamente delicados, são problemas graves e que podem piorar de uma hora para outra de maneira muito rápida. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a manutenção da vida. O rim é a vida. Tudo bem, o coração também, o cérebro também, mas o rim ele tem essa particularidade de trazer a nossa origem, de onde tudo começou e de onde a gente veio. Por isso que ele tem essa importância nesse estudo. Rim, então eu vou passar rapidamente pelas rotas de pensamento e raciocínio, pelo sistema urinário, depois a gente faz uma abordagem melhor, passo a passo. Então vamos lá. O rim, ele é a nossa bolsa de oceano e a nossa origem. Sempre que eu tiver um problema de medo, de perda de referência, de perda de rumo, de perda de orientação, que eu sinto que eu não tenho ninguém por mim, numa dor profunda e num medo de lidar com o que eu estou vivendo sozinho, eu estou falando de rim. Então, essa é uma legenda de rim. Quando ele filtra e pega o que serve, leva para a circulação sanguínea para ser usado pelo corpo, e o que não serve é excretado via urina. Então, quando desce do rim para a bexiga, ela ali já vai ter uma outra representatividade. A bexiga, ela representa território. Então, a bexiga, tudo que vem relacionado com a bexiga é o espaço que você ocupa. E aí, no caso da bexiga, a diferença do estômago enquanto território, o estômago é o território que eu me apropriei, que eu conquistei. A bexiga é o território físico, é o espaço que eu tenho. Por isso que, através do xixi, que tem a marcação de território. Então, o problema de bexiga representa um problema no espaço que eu ocupo. Não é no que eu conquistei. Eu já conquistei, talvez, e ocupo aquele espaço. A bexiga é o espaço que eu ocupo. Qual é o problema com o espaço que eu ocupo? É muito comum o idoso começar a ter problemas, por exemplo, de bexiga caída. E por quê? Depois de uma certa idade, nós ocupamos um espaço diferente do que era antes. O nosso corpo não responde como era antes. Às vezes, nós não sentimos que as pessoas olham para a gente ou dão para a gente o poder do espaço que tinha antes. Culturalmente, alguns países preservam e valorizam muito os seus idosos. No Brasil, culturalmente, a gente não tem uma valorização por educação. Né? Claro que algumas famílias, em algumas histórias, mas normalmente o idoso ele fica mais afastado das funções de estar gerindo as coisas. Ele fica mais participando do núcleo familiar com algumas atividades, mas não mais à frente da gestão, seja a gestão da casa, de trabalho, de empresa, de família, tomando decisões. E aí, às vezes, os filhos, para proteger, começam, não dirige, não sobe no banco, não se exponha, cuidado. E tudo isso pode fazer muito mal para esse idoso, que vai estar perdendo seu território, o espaço que ele ocupa, ou tendo a sensação de estar perdendo espaço. Então, para a gente entender um pouco do rim em relação à bexiga
E aí eu vou trazendo alguns exemplos de caso clínico em relação a isso. Bexiga é o território da casa? Pode ser quando se aposenta, perde espaço, mas não é da casa? Sim, pode ser quando se aposenta, sim. Perdeu espaço, não necessariamente da casa, mas o espaço que a pessoa ocupava, ou que ela sente que ela ocupava. Porque aí, gente, o que vai variar de caso para caso, de doença para doença, é como cada um lida com a sua demanda emocional, como cada um lida com o seu conflito, que é muito particular. Como cada um lida com a frustração que vive. Tem pessoas, por exemplo, que têm toque de limpeza, de espaço, um perfeccionismo, que qualquer coisa que sai do contexto, qualquer coisa que é retirada do lugar para essa pessoa, no lugar que ela ocupa, já é suficiente para causar um incômodo muito grande. Ou, de repente, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro que passa a ajudar em algumas atividades dessa pessoa. Ela não está ali na independência plena dela e tem uma outra pessoa ocupando o espaço junto com ela, mesmo que seja para ajudar, mesmo que seja para a saúde. Mas tem uma outra pessoa ocupando o espaço junto com ela. E aí pode começar a trazer sintoma de bexiga. Troca de papéis entre pais e filhos pode desencadear? Pode sim, porque aí é o espaço. Eu ocupava esse espaço, agora eu não tenho mais esse espaço. Não tenho mais essa função. Pode desencadear também. A gente aprende a urina como marcador de território. Como que funciona isso? A urina como marcador de território. E aí tem muito as cistites, os quadros dentro disso. Quando a gente observa dentro dos animais, dentro da natureza, alguns grupos de animais, eu vou falar do cachorro porque é o mais característico, entra no ambiente, ele sai marcando o território onde não tem o cheiro dele, onde não é um local característico dele. Então, o macho faz xixi nos cantos para delimitar o território e a fêmea faz xixi normalmente no meio para delimitar esse território. Então, o que acontece? Você marca o território onde não é seu espaço. O cachorro e nenhum animal faz xixi onde dorme, onde é a toquinha dele, onde é o habitat dele. Nenhum bichinho faz xixi no lugar que dorme. Se está fazendo xixi onde dorme, é porque não sente que aquele é o espaço dessa pessoa. Então, como funciona esse esquema de marcação de território? Quando o bichinho, o cachorro, vai lá marcar o território dele, ele faz xixi em pequenas quantidades e muito forte para marcar o território. É um xixi que tem um cheiro muito forte. E ele meio que ele gruda assim, ele é diferente. Por quê? Para marcar o território, para marcar o espaço. Dentro disso, quando uma pessoa começa com um sintoma de cistite, de infecção urinária, ou seja, ela faz xixi várias vezes por dia, em pequena quantidade, aquele xixi que pode arder ou não, mas ele sai em pequena quantidade e mais forte, ela está marcando o território. A gente pode falar, Vanessa, mas então ela não está com cistite, não está com infecção, não tem que tratar? Sempre tem que tratar. Cada um vai tratar como sente que tem que tratar. Então vai no médico, toma remédio, toma água, toma... Tem um fitoterápico que é ótimo, cranberry, para a questão de sistema urinário. Mas, se você está atendendo um paciente que ele tem cistite de repetição, com frequência ele tem cistite, com frequência ele tem esse sintoma, o que é necessário fazer? Investigar onde ele está perdendo espaço. E às vezes a pessoa faz mais xixi durante o dia no trabalho e menos em casa. Ou, ao contrário, quando chega em casa, toda hora está fazendo xixi, mas no trabalho não. Com isso a gente vai descobrindo aonde está o problema. Está no trabalho? Está na casa?
É comum também a infecção urinária em casos quando vem alguém morar na casa junto com a pessoa. Então, tem mais uma pessoa naquela casa. Ou quando viaja, que não sente que tem o espaço durante a viagem. Lembrando sempre, gente, que o nosso papel é investigar o pensamento e o sentimento de cada um. Porque cada um tem um pensamento e um sentimento muito particular para aquilo que vive. E o que é grande para mim é pequeno para o outro. Essas legendas, elas favorecem nós encontrarmos o caminho de como a pessoa está vivendo ou do que ela está vivendo. Mas não dá para definir qual é o conflito. É uma legenda que favorece investigar o pensamento, sem definir qual é o conflito de fato que a pessoa está vivendo. Então, eu já sei que quando tem qualquer descompensação em relação à urina, tem uma questão de território importante, que precisa, que merece ser olhada. Vamos subindo mais um pouquinho, e aí a gente fala da bexiga, um pouquinho mais, fala um pouquinho mais do rim, e entra em sistema reprodutor. A bexiga. Então, a bexiga, ela representa o espaço em si. Quando a doença é na bexiga, ela é a representação do espaço. A urina, ela marca o espaço. Então, a cistite, a infecção urinária, a bexiga, ela significa o espaço. Então, tumor na bexiga, sintomas de bexiga, tem uma representação importante do espaço que a pessoa ocupa. O que está acontecendo dentro desse espaço? O carcinoma da bexiga, ele pode ser uma resolução, como ele pode ser um conflito ativo. Ele também pode ser um conflito ativo e duradouro que a pessoa está vivendo e trazendo na bexiga a representação do espaço que ela ocupa. Porque dentro da nova medicina germânica tem tecidos específicos que aparecem mais no momento de resolução de conflito. Carcinoma é o câncer mesmo. É o tumor de câncer, é o tipo de tumor que tem na bexiga. Dentro da bexiga, nós temos sintomas... Dentro da bexiga, não, desculpa. Dentro da nova medicina germânica, pela legenda da nova medicina, tem tecidos que formam tumores de fases onde se resolvem conflitos e de fases onde tem conflito ativo. Para a gente poder entender a história do tumor sem uma análise de tecido e uma abordagem mais aprofundada em relação à célula, é entender o momento que a pessoa está vivendo. Eu vejo com frequência os carcinomas virem de fase de conflito ativo, da pessoa estar vivendo aquele conflito. E aí vamos para o rim, antes da gente entrar na parte do sistema reprodutivo. O rim, o que ele significa? Perda de origem, perda de direção, perda de norte, medo. Uma insuficiência renal, ela está ligada diretamente com um grande medo de não ser suficiente para lidar com a sua vida naquele momento. Você não tem referência, você não tem ninguém da sua origem para estar te norteando e você não se sente seguro o suficiente para dar esse passo, para conquistar esse passo. A insuficiência renal, ela vem normalmente num choque muito grande de informação. Para aquela pessoa, o conflito é gigante. Porque pensa, para um rim dar uma parada, qual é o tamanho, ou deixar de ter a função dele como poderia ser e como deveria ser, qual é o tamanho do medo, do choque, da perda de chão que aquela pessoa está vivendo.
pode vir com notícias repentinas, por exemplo, um divórcio repentino, a perda de alguém muito querida, repentina, mas também pode vir, é muito comum uma pessoa, em algum momento da vida, e aí um pouco mais velho, normalmente isso acontece, se dar conta do que fez com a vida dela. Nossa, minha vida passou e eu fiz isso com a minha vida, nossa, e agora minha vida já passou. E eu não agi por mim, eu não pensei por mim, eu não fiz o que eu queria, ou eu fui enganado, eu fui iludido. E nesse momento pode sim vir um caso de insuficiência renal. Por isso que é muito importante, gente, a gente ter um olhar para a vida. E pessoalmente eu falo isso para vocês, que é difícil às vezes, mas de ter um olhar para a vida de um grande videogame, um aprendizado de construção, transformação e amor. Porque nem tudo acontece quando a gente espera que aconteça. Nem tudo acontece da maneira que a gente espera. E muitas vezes a gente tem a consciência de situações quando a situação já passou. Quando não dá mais para ser mudado. Aceitar o que a gente viveu até aqui é fundamental para seguir adiante. E por que aceitar? Porque é a única coisa que a gente viveu. A gente não viveu outra história. Não tem como eu não aceitar a única coisa que é. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é muito difícil viver a aceitação para dar o próximo passo. Nosso grande desafio com a gente mesmo e com os pacientes é esse trabalho daqui para frente. É aceitar, é digerir, é achar um espaço para colocar aquele medo, aquele trauma, aquela raiva e próximo passo. Porque tudo até agora foi necessário para eu estar aqui e para construir o meu caminho dentro do meu propósito, mesmo que eu não saiba qual é. Nós vamos nos conectando na vida com aquilo que nós vibramos dentro da gente. Quanto mais nós nos trabalhamos dentro, mais a vida vai se abrindo fora para a gente. Então, esse olhar da vida daqui para frente é fundamental. Às vezes a gente pergunta um pouco da história de pai, de mãe, para ter um entendimento de como a pessoa leu a vida dela. Mas ninguém é vítima de história alguma. A gente pergunta para ter um entendimento, para trabalhar as emoções, para seguir adiante. Mas todos tiveram a melhor história para cada caso. Então, deixar de julgar o roteiro e usar as informações como ferramenta de vida, como ferramenta de vida daqui para frente. A insuficiência renal e todos os outros problemas renais, eles estão muito ligados com a questão de origem da vida. De qual é a origem do que a pessoa sente, de onde ela veio, para onde ela vai, o que vai acontecer com ela, os riscos que ela está correndo. Então, esse é o rim. Do sistema reprodutivo, o que eu pensei para a gente, reprodutor, o que eu pensei para a gente estar abordando é óvulo, útero, que é a parte de reprodução, a vagina, testículos, pênis e próstata. Falar um pouco da legenda de cada um deles e qual a relação com o conflito. O que vier de questão, vamos falar da menopausa. E se precisar aprofundar algum, ou vier pergunta depois, na próxima a gente começa com ela, mas vou falar assim. Vamos lá. Preparados para mudar de sistema? Vamos lá. Ninho, vamos começar pelo útero, pelo feminino. Útero, óvulo, vagina, enfim, o que envolve isso. O ovário é onde produz o óvulo. Os problemas de ovário
os problemas de produção de óvulo estão relacionados a perdas. Como assim? Deixa eu fazer vou passar por todo o sistema feminino e aí eu falo cada um, acho que fica mais fácil da gente construir rota para entender. O sistema reprodutor, a função dele é reproduzir. É produzir descendentes. Dependendo da minha história, dentro da minha família, como se lida com a chegada de descendentes, como se lida com a chegada de filhos, como é falado de geração para geração sobre ter filhos, sobre sexo, é como cada um vai registrar a informação. Só que nós não somos aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós ouvimos. Nós somos parte, é como nós lemos isso tudo, é que a gente vai registrar. Então, o útero, ele está relacionado diretamente com ninho. Ninho, casa, lar. É o ninho mais estreito. É o lar, porque é ali que produz, que a vida cresce dentro de uma pessoa, é dentro do útero. Não tem outro jeito de uma vida vir para esse planeta se não for dentro de um útero crescendo, pelo menos que a gente saiba até o momento de hoje. Então, lá ele tem a representação de lar, mas não é um lar somente lar emocional, é o lar também, não só de crescer uma pessoa, é o lar como eu me relaciono com os meus pais, é o lar em relação à minha casa, tudo isso vai ser manifestado no meu útero. Então, eu posso nunca ter tido um filho e ter problemas no meu útero. Eu posso ter filhos e ter problemas no meu útero. Então, não tem a ver com ter ou não ter filhos. Tem a ver com a representação de ninho, casa, lar. Para que tenha uma pessoa reproduzida, é preciso de um óvulo e de um espermatozoide. O óvulo, ele é formado dentro do ovário, dos folículos do ovário. Então, o ovário, ele tem uma representação emocional diretamente ligada aos descendentes, aos filhos. Não ao lar, ao filho. É muito comum um problema com filho, ou com um trabalho que eu sinta que é o meu filho, ou com alguém que eu cuide que eu sinta que é o meu filho, me levar um problema no ovário. Eu já acompanhei pessoas que queriam ter um segundo filho e, de repente, o marido não queria, ou, enfim, alguém da família não queria, e a pessoa queria muito, já tinha um filho, e teve um nódulo no ovário. Por quê? Porque era uma questão em relação à descendência dela, do que ela desejava como descendente, do que ela queria ter, e não estar tendo. Então, gente, lembrando que quando a gente olha as rotas envolvidas dentro dessa situação, não é uma legenda. Como cada um sentiu o seu conflito, é muito mais amplo do que isso. Então, essa legenda, ela ajuda a direcionar a gente na abordagem com o outro. E, a partir disso, a gente vai pensar com o que a pessoa conta do roteiro dela, com o que ela conta do filme da vida dela, para estarmos somando com essa pessoa dentro dessa história. Então, o ovário, ele tem uma relação direta com os filhos, ou com os descendentes diretos. Quando a gente tem ovário policístico, é muito comum isso na adolescência, até quando a pessoa nem teve filho. Cada microcisto representa uma perda de um descendente. Como assim? Sabe aquelas paixonites adolescentes? Que você se apaixona e você imagina que você vai ter, sei lá, vários filhos com aquela pessoa e nada acontece. Ou você imaginava que você ia viver uma história de amor, ou você imaginava que você ia ser cuidado, e que de repente nada daquilo acontece, seu sonho deixa de existir. Lembrando que o pensamento para o cérebro, ele é como se fosse real para aquele momento. Então, o ovário policístico são as perdas dos descendentes
das histórias, das minhas histórias que eu imaginei viver. Por isso que muitas vezes acontece na adolescência, muito antes até da pessoa começar a ter mesmo uma vida sexual, ter uma maturidade no corpo. Mas quando ela sente que ela está tendo várias perdas do que ela imaginava viver. Ou pode vir da família? Pode. As perdas dos familiares, uma mãe que teve várias perdas de filhos, e aí aquela mulher tem ovário policístico muito cedo, por conta da informação que vem junto, da perda desses filhos. Pode ser transgeracional, com certeza. E aí o que acontece? Ele tem toda essa representação de perda e descendência. Teve um caso que eu soube, eu acompanhei o filho, não acompanhei a pessoa, porque a história já tinha acontecido, que ela faleceu de câncer de ovário, um tempo muito perto começou o sintoma, depois de ter descoberto que um filho abusou do outro filho sexualmente. E depois que veio à tona a informação, a pessoa começou a ter os sintomas e logo depois faleceu. Foi muito rápido. Então, como é o tamanho do sintoma para cada um? O que a gente dá conta? Quanto mais a gente consegue lidar com as frustrações daquilo que não é como a gente quer, mais a gente caminha no nosso videogame, mais a gente fica inteiro, gente. É olhar tudo isso como um crescimento, como uma amplitude de alcance. Porque sempre quando a gente olha que as coisas não são como a gente quer, e ó vida, e a gente se frustra, a gente fica doente. Então, com certeza, esse não é um caminho. Esse é um caminho inverso à saúde, a ficar bem. Então, vamos lá. Ovário, então, perda em relação ao descendente. Útero. Útero tem muitas questões de útero, todas elas vão estar com a legenda de lar, de ninho em volta dela. Quando nós falamos, por exemplo, de miomas no útero, o mioma é um conflito de lar. Às vezes a pessoa tem vários miomas ou ela tem um mioma grande. É muito comum pessoas por volta de 50 anos de idade que nunca tiveram filhos terem miomas proporcional ao tamanho de um bebê no útero ou de um bebê no início de gestação. Dentro dessa fase de idade, que ela descobre que realmente não vai mais ter o filho que talvez ela queria, e ela desenvolve o mioma como tamanho do conflito dentro dessa questão do útero. Tem um caso de desejo de ter filha menina, teve 2 gestações, na segunda gêmeos meninos, ela leu na internet que a culpa é do marido porque tem um cisto no ovário direito. Eu vou falar aqui desse caso. Então, o que acontece? O útero está ligado diretamente ao lar, ninho mais estreito. A endometriose é quando as células da parede de dentro do útero saem de dentro do útero e se fixam do lado de fora do útero. Essas células que elas migram de dentro da parede do útero interna e migram para o lado de fora, que é a endometriose, elas podem migrar para vários órgãos. Elas migram para o intestino, elas podem migrar para o pulmão, para o coração. Normalmente é pelo intestino que dá essa aderência, mas é até perigoso se ela avançar, enfim, e migrar em outros órgãos que acabam comprometendo, até colocando a pessoa num risco de vida com a endometriose. O que acontece? Quando saem essas células dentro do ninho e elas se fixam em outro lugar. Vamos trabalhar com o intestino, que é o mais comum da endometriose. Então, o ninho é lar, o lar mais estreito. Por que saem as células do lar e se fixam no intestino? Lembra do parque digestivo? Qual é a legenda de intestino? Injustiça. Lar, Eliana, no sentido de ninho, lar emocional. Como eu me
sinto dentro de mim. Quando você chega na sua casa, no seu habitat de origem, a casa dos seus pais, ou a sua casa, que é meu lar. Lar não é casa, lar é onde eu me sinto à vontade. E tem o meu lar emocional, que é como são as minhas emoções a maior parte do tempo. Como eu lido comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, ou se o meu ninho estiver ameaçado, se a minha casa estiver ameaçada, se o meu casamento estiver ameaçado, ou a história dos meus pais, como eu li isso, como eu olhei as dificuldades que eles tiveram dentro do lar emocional, eu posso ter uma endometriose, eu posso ter células do útero, células de ninho, de lar, que se deslocam e aderem na parede do intestino. Tem muita relação com injustiça. Então, a gente soma a legenda do ninho com o lugar que esse ninho adere. E aí a gente entende qual é a legenda da informação. O conflito do mioma, ele é um conflito de lar, porque não vai mudar muito a legenda, vai mudar como a pessoa percebe o conflito dela. Então, é um lar emocional, a pessoa, de repente, não sente que ela é acolhida, ela tem angústia, não sente que ela tem um lugar dela, que tem alguém que a ama, que ela é importante, que ela tem um ninho para retomar, um ninho para voltar, um lugar para voltar, não sente que ela pertence. E aí ela pode ter um mioma por conta desses conflitos. O tamanho do mioma é proporcional ao tamanho do conflito. Endometriose que não alcança o intestino. Uma mulher que está fora de casa, longe dos pais, se sentindo sozinha, pode ser essa legenda? Pode. Às vezes não é no intestino, às vezes é só mesmo para fora do próprio útero, e aí a gente está falando só de ninho e ninho, né? De lar emocional e ninho, pode sim. Eu vou discorrer um pouquinho desse caso que a Lenita colocou aqui em cima. Tem um caso de desejo de ter filha menina, teve 2 gestações, na segunda, gêmeos meninos, e ela leu na internet que a culpa é do marido porque o esperma define o sexo, tem cisto no ovário direito. Lado direito do corpo, lembra lá da nossa revisão? Pai, irmãos, parceria, relação com o homem. Lado esquerdo, ninho, lar, casa, relação mãe e filho. Então, o ovário direito pode ser uma perda em relação ao parceiro, com os meus descendentes. Eu quero ter uma filha mulher e não consigo ter uma filha mulher. De alguma forma, se ela culpou o marido, ela pode sim, esse quadro está relacionado, se isso for grande para ela, com certeza. Lembrando que grande e pequeno depende de como cada um olhou a situação. E a vida é um prisma tão diferente para cada um. Cada um olha tudo de um jeito tão diferente. E às vezes tão pesado. E o peso que a gente olha a vida é o peso que o nosso corpo vai demonstrar do que a gente está trazendo. É isso aí, tem gente que tem de tudo um pouco. Tem um monte de sintomas, um monte. E a gente nem entra em todas as doenças, porque nem daria, mas é entender a legenda, entender o sentimento e por onde a gente alcançar isso dentro do paciente para que possa melhorar. Tem casos que regridem? Tem casos que se curam? Tem. Eu já atendi paciente com mioma que o mioma diminuiu dentro dessa pessoa, do útero, em exame, sabe? E aí a pessoa ficou com um mioma bem menor, não precisou operar, foi super importante, assim, tudo isso que aconteceu dentro do tratamento. Mas tem casos que às vezes não diminuem. Tem casos que precisa operar, tem casos que não. Mas independente da pessoa fazer a cirurgia ou não, entender o que acontece ajuda a tratar o emocional para que ou o mioma não aumente, ou que a cirurgia não tenha uma recidiva do caso. Alguém tinha posto aqui
doença inflamatória pélvica, deixa eu ver aqui. É uma inflamação na pelve, é na vagina ou na pelve? Vou até pesquisar aqui, Dri. Eu ainda não acompanhei um caso desse. Inflamatória pélvica. Porque aí, seu mioma diminuiu, Lenita? Que bom! Ah, é uma infecção na pelve ali, no tecido. Ó, vamos pensar. Se a gente está falando de uma infecção, tudo que é infecção tem um conflito que está acontecendo naquele momento. Tudo que é inflamação, infecção, é um conflito ativo. A pelve é a parte da mulher, do feminino, que abriga os órgãos femininos. Eu diria, é a infecção dos órgãos reprodutores femininos. Um quadro onde a pessoa se sente ameaçada no fato de ser mulher, ou no feminino dentro dela, ou sente o feminino ameaçado. Então, a gente lê o que tem dentro da doença e faz a relação com as legendas que a gente conhece. E assim a gente vai aplicando quando vier alguma coisa que a gente ainda não lidou a primeira vez, pega quais são os sintomas e vai juntando os pedacinhos de legenda. Aqui tinha uma outra pergunta, não, acho que era essa. Ah, a vagina. A vagina, a pele da vagina, como toda a pele do nosso corpo e mucosa, está ligado com perda de proteção, separação, exclusão. Então, todo sintoma da pele tem essa legenda. A candidíase é a mesma legenda. Perda de proteção, separação, exclusão, relacionada com a pessoa que eu me relaciono. Relacionada e relaciono ficou ótimo. Mas tem uma legenda diretamente com a pessoa que eu me relaciono, ou que eu não me relaciono. Se eu sinto que eu tô sozinha, que eu podia estar namorando uma pessoa super especial, que de repente me deu um pé na bunda, ou que eu queria muito, ou nada dá certo, eu posso ter candidíase. Mas é mais frequente acontecer durante o relacionamento. Quando a pessoa se sente desprotegida em relação ao parceiro, ou excluída, ou separada, ela pode ter sintoma de candidíase. Ou emocionalmente não está bem com o parceiro. E aí, quando o parceiro se aproxima, tem pessoas que, quando tem relacionamento à distância, quando vem a época do parceiro se aproximar, ela tem sintoma de candidíase. Ou se a pessoa sente uma insegurança em relação ao relacionamento, ela pode ter candidíase. E se está tudo bem no relacionamento e a pessoa tem candidíase? Ela pode ter tido histórias de muito sofrimento em relacionamentos passados e, de repente, ela ter a candidíase agora por medo da separação, perda de proteção. Então, eu não preciso ter a candidíase só quando está tudo ruim, mas ela tem uma legenda importante com perda de proteção, separação e exclusão. Ficou claro? Da parte do feminino. Eu trouxe até esses dois sistemas juntos, porque eles são curtos, entre aspas. Eles têm, lógico, uma variedade de sintomas que podem estar dentro. Mas o que a gente faz? Pega a legenda, segue a rota, para investigar o que está acontecendo e aplicar dentro do contexto. Então, vamos lá. Masculino. A gente vai falar de próstata, testículo e pênis. Então, o testículo, ele onde é produzido, enfim, o espermatozoide. A próstata, que é muito comum, sintoma de próstata, ele tem uma relação importante com os descendentes. Mas a próstata, nesse caso, não é com os filhos diretamente, mas mais com uma questão de legado, do que a pessoa está deixando enquanto legado na vida dela. E o pênis, ele tem a função de ter a ereção para o ato sexual.
e que tem muita dificuldade, às vezes, com o pênis emocional, né? A dificuldade de ereção, ela está diretamente relacionada, tirando casos que tenham patologias, com a parte emocional, desempenho, e tudo isso pode deixar, por exemplo, uma pessoa que ela ficou emocionalmente não se sentindo que a mulher era o território dela, ou que ela tinha aquele espaço com aquela mulher, ou com aquele homem, enfim. Um homem que se relaciona, ter dificuldade de ereção e ser jovem por ter ficado inseguro em relação a uma história que ele viveu. Então, tudo está diretamente relacionado com a reprodução. Então, vamos começar pela próstata. Qual é a função da próstata? Armazenar e secretar um fluido. Esse fluido seminal é produzido pelas vesículas seminais. A próstata, ela tem esse líquido dentro dela, que tem esse pH diferenciado, que vai compor o líquido seminal. Dentro da legenda da nova medicina germânica, do que a gente estuda aqui no CCM, a próstata está relacionada diretamente com legado. Então, com os meus netos, com o patrimônio que eu deixo, com a história que eu deixo. Não é com filho no sentido mais direto, mas com legado. Agora, quando a gente vai para testículo, o testículo é onde armazena o espermatozoide e ele tem uma temperatura menor do que a temperatura do corpo para manter o espermatozoide vivo. Qualquer problema de testículo está diretamente relacionado aos filhos. Filho, trabalho como filho, trabalho como filho, pessoas como filho. Então, o testículo está diretamente relacionado como filho. Hammer, que criou a nova medicina germânica, que é a nossa teoria base para toda essa legenda das doenças, é a base que eu uso para essas rotas. Ele teve câncer no testículo e a mulher dele câncer no ovário logo em seguida da morte do filho dele. Então, o testículo, ele mapeou como filho diretamente. E o ovário também. E, vamos lá, pênis. O pênis, ele tem... Então, ele se enche de sangue para manter a ereção durante o ato sexual e passar o espermatozoide durante a ejaculação para produção de descendentes. Às vezes a pessoa pode ter dor no ato sexual ou sentir dificuldade de ereção e procurar, sim, um apoio terapêutico para melhorar a potência sexual. Isso acontece e os resultados são rápidos e são incríveis. É importante, claro, ter passado com o urologista para ver se é uma questão simplesmente emocional, se não tem nada físico junto. Às vezes o paciente chega já com uma medicação que ele toma, não sei se vocês conhecem, tem uma medicação que ela é fracionada. Nossa, como chama aquele remédio? Que é para ereção, mas não para ereção de uma vez só. Ele é fracionado, toma 0,2 miligramas todo dia para ir melhorando a sensação de ereção, para a pessoa ter um desempenho na hora, até que emocionalmente ela fica melhor e ela não precisa mais dessa medicação. Ejaculação precoce. Tem um caso que ejacula antes mesmo do ato sexual. Perfeito. A ejaculação, ela está ligada com o ápice do momento do prazer e do momento sexual. Então, o homem, ele está lá com a fêmea dele para reproduzir e na hora do ápice do prazer e de possuir a fêmea, estou falando instintivamente na legenda e depois a gente traduz para o ser humano, mas de possuir aquela fêmea, ele tem o prazer dele e ele coloca o espermatozoide ali para reproduzir a espécie dele. No ato sexual dos seres humanos, as pessoas podem
demorar mais ou demorar menos para ejacular. Tem técnicas que você aprende a controlar esse tempo da ejaculação. Tem técnicas tântricas, tem algumas pessoas elas precisam interromper o ato para segurar um pouco o clímax, para voltar, para continuar. Então isso dura um tempo. Tem médias de estudos de tempo de 15, 20 minutos, tem casos que muito mais, tem horas, enfim, se for o sexo tântrico. Mas a ejaculação precoce, que é ao introduzir o pênis na vagina, dali a minutos, a pessoa, 1, 2 minutos, ela já ejacula, antes mesmo da mulher, da parceira ter o prazer junto com ele. Ou antes mesmo de introduzir o pênis na vagina, já tem a ejaculação. O que acontece? Aquele homem não está se sentindo seguro com o território dele, com a fêmea dele, com o ninho dele, ou com a potência dele enquanto homem. Onde nós vamos buscar essa informação? Por exemplo, no meio de lobos, tem o macho alfa. O macho alfa que copula a fêmea para produzir os descendentes. Se outro lobo for copular aquela fêmea, tem que ser muito rápido enquanto o macho alfa não vê. Porque senão ele está correndo o risco de ser morto, liquidado pelo macho alfa, de ver ele com a fêmea. Quem tem a ejaculação precoce está dentro dessa abordagem. É uma pessoa que ela tem que ter uma ação rápida e certeira para poder produzir o descendente, porque ele não se sente o macho principal. Não quer dizer que a mulher trai, não quer dizer que o roteiro é esse, mas é como o homem sente. Ele não sente que ele é o homem principal dentro dessa história. E aí ele tem uma ejaculação mais rápida para ter a eficácia de deixar os descendentes dele antes de ser surpreendido por aquele que pode, enfim, matar ele ou tirar ele de circuito. Por isso que vem a ejaculação precoce. Qualquer outra patologia que for da pele, do pênis, alergia, e aí tem perda de proteção, separação, exclusão, tudo relacionado à pele. Ficou claro para vocês do sistema reprodutor? A ejaculação, não. Pouco esperma, infertilidade. Pouco esperma também tem, não necessariamente infertilidade. Às vezes a pessoa tem pouco esperma e ela é fértil. Mas a questão da infertilidade em si, a infertilidade está diretamente, assim, pode ser muita coisa na infertilidade, porque tem talvez as questões físicas e as questões emocionais, mas tudo que vem da infertilidade vem com porque o nosso corpo ele é feito para procriar. E se ele não está procriando, é porque não há uma sensação de segurança suficiente de que esses descendentes irão sobreviver e serão nutridos e serão amparados. Por não existir uma sensação de que esses descendentes irão sobreviver e serão amparados, a vantagem biológica é não produzir descendentes. Como assim? Se tem uma história de morte de mãe no parto, avó, bisavó, então esses descendentes podem não ser amparados, nutridos e não seguirão, porque a mãe faleceu dessa memória. E aí não se produz novos descendentes naquela outra geração. Ou teve muitas perdas de crianças, seja por doenças, por abortos, aí tem uma dificuldade da geração que vem de produzir descendente. O contexto de infertilidade está diretamente relacionado com a sensação de não ser possível produzir descendentes que serão cuidados, amparados e nutridos. Então, onde está essa insegurança? Se esse homem vai dar segurança para essa mulher produzir esses descendentes, se ela sente que esse homem é o homem que vai estar amparando, e
esse homem sente que essa mulher vai dar continuidade, cuidar desses filhos. E às vezes é muito comum, ainda mais frequente nos últimos anos, o homem ter medo de ter filho com uma mulher, porque ele tem medo de separar dessa mulher e depois não ter tanto contato com esse filho. E aí, muitas vezes, ele pode estar escondendo aí uma história de infertilidade dentro disso. Por conta desses medos. Então, tem que pesquisar. Tem pessoas que fazem tratamentos e melhoram e conseguem, enfim, ter os descendentes. Tem pessoas que fazem o tratamento e mesmo assim não engravidam. Uma espermatorreia. Peraí, deixa eu ver. Incontinência no caso urinária, Douglas? A incontinência, você não segura o xixi por uma necessidade. Onde arrumou isso? Não? Você não segura, você não consegue conter a urina, então você não consegue conter o seu espaço. Você não consegue segurar, vamos pensar junto. Você não consegue segurar o seu espaço. A incontinência pode ser normalmente por uma questão da bexiga, né? A musculatura da bexiga. Pode ser. O que eu estava pensando também era a questão não somente da incontinência da bexiga, mas, por exemplo, homens que fazem operação de próstata e venham a ter a incontinência, ou nem fizeram cirurgias de próstata e têm incontinência. Mulheres, por exemplo, tem várias mulheres que têm incontinência, né? Que às vezes tem até aquela ideia do prolapso da bexiga mesmo, desse tipo de situação mesmo. O que vem da incontinência urinária pela próstata pode ter a ver com a demanda do legado, de trabalho, de liquidez, de dinheiro dos descendentes, e o que vem da bexiga do espaço que ocupa. Então, não vai conter ali porque não se sente seguro e forte o suficiente para conter, ou sente que está perdendo, ou se perdendo. E aí, isso vai dentro da incontinência. E espermatorreia. Estou aqui pegando os sintomas mais especificamente. Espermatorreia. É a perda de espermatozoide? Descarga involuntária, frequente e excessiva de sêmen sem a copulação. Então, é quando tem a perda de sêmen sem o ato em si ou sem a masturbação, perde sêmen. A espermatorreia pode ser uma busca de produzir descendente. Então, uma busca inconsciente. Por que eu vou estar tendo uma perda de espermatozoide? Lógico, não é durante a copulação, mas é como se eu ficasse ali dando a informação de ter espermatozoides, ou seja, eu tenho que estar sempre pronto para estar produzindo meus descendentes. Por quê? Ou porque essa família precisa de mais força, precisa de mais gente para trabalhar, tá? Porque vamos pensar, arcaicamente, quanto mais gente trabalhava, mais gente cuidava da família, mais gente cuidava dos negócios. Então, eu preciso de mais gente para a estrutura da família. Eu preciso produzir descendentes para poder continuar um negócio, para continuar um legado. Eu não me sinto suficiente de desempenhar meu papel. Então, de repente, se eu tiver um descendente, eu vou ser suficiente para ter meu papel. Dentro dessa abordagem, por que a pessoa precisa ter mais espermatozoide? Por que ela precisa estar pronta para produzir herdeiro o tempo todo? Mesmo sem tocar no pênis, mesmo sem ter o contato físico. Então, é isso que a gente precisa investigar. Pessoal, beijo, boa noite, obrigado. Ideias, sugestões, todos muito bem-vindos, ok? Até semana que vem. Também amo vocês. Passa muito rápido, né? Até já. Vou parar de gravar aqui, peraí, porque assim quem entra depois... Aqui...